Esse é um capítulo da Bíblia que é importante que você continue com sua Bíblia aberta, em nome de Jesus, para você acompanhar não só a leitura, mas as divisões dessa ministração, tanto na sua Bíblia física quanto na sua Bíblia virtual. Salmo, capítulo de número 18. Eu vou ler até o versículo de número 9, para a gente ter pelo menos uma ideia do Salmo. Afinal de contas, esse Salmo tem 50 versículos, é o quarto maior Salmo dos 150 Salmos da Bíblia. Ele também não é o quarto maior Salmo dos 150, mas também o seu subtítulo é um dos maiores de todos os Salmos da Bíblia. É um Salmo escrito por Davi, quando o Senhor livrou Davi das mãos de Saul e dos seus inimigos. O Salmo 18 diz assim, do versículo 1 ao 9: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Versículo 6: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu força e fogo devorador, das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, da sua boca e dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve debaixo dos seus pés densa escuridão. Amém? O tema dessa mensagem está aparecendo para você aí, o Deus que age nos bastidores da nossa vida. Como eu disse, o Salmo 18, ele é um salmo muito rico. Alguém já leu o Salmo 18 aqui, gente? Alguém já se debruçou no Salmo 18? Em algum momento da sua vida, o Salmo 18 foi uma resposta de Deus para você? Eu queria realmente lhe sugerir que, se em algum momento da semana você puder, tire um tempo e leia os 50 versículos do Salmo 18. Eu tenho certeza que Deus falará muito ao seu coração. Esse Salmo 18, que é o quarto maior salmo dos 150 salmos da Bíblia, ele tem 4 partes que são importantes. Do versículo 1 ao versículo 5, ele mostra quem é Deus diante dos sofrimentos. Do versículo 6 até o versículo 19, ele vai falar da ação grandiosa da soberania e do poder de Deus. Do versículo 20 ao 29, ele vai mostrar que esse Deus é um Deus de aliança, e por causa dessa aliança, ele é fiel a Davi, mas não é só fiel a Davi, mas é fiel a todos aqueles que andam em retidão em sua presença. E do versículo 30 ao versículo 50, são 21 versículos, ou 20 versículos, em que aparecem as grandes vitórias e os grandes êxitos de Davi, provenientes da ação soberana e fiel de Deus. Este salmo que Davi escreve, ele o faz quando ele traz em memória as perseguições que ele sofreu por 3 pessoas. Primeiro, por Absalão, seu filho, que dá um golpe de estado. Segundo, por Aitofel, que era o seu conselheiro especial. E terceiro, por Saul, que era o seu mentor. Esses 3 homens se tornaram inimigos de Davi. É bom lembrar que Saul foi o seu inimigo quando Davi ainda não era rei, e Aitofel e Absalão se tornaram seus inimigos após os grandes sucessos e a fama de Davi. Esse salmo começa com a declaração de amor. É Davi abrindo o seu peito para Deus. Existem estudiosos que dizem que esse Salmo 18 pode ser chamada uma carta aberta de um rei ao seu Senhor. Uma carta aberta de um rei ao seu Senhor. Na posição de rei, esse homem tem status, fama, glamour, influência,
Mas quando ele escreve esse salmo, ele não escreve como um rei assentado no trono, mas como um servo colocando a cara no pó e descrevendo a soberania de Deus. O salmo começa dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. Essa palavra hebraica que é eu te amo, essa frase eu te amo, não é apenas uma paquera, um momento, um tipo de sentimento que requer alguma coisa em troca, mas é um sentimento que ele tem, que não requer nada em troca, é desinteressado. A palavra que ele usa é das mais profundas das suas entranhas, o mais intrínseco do seu ser, do salmista, declarando a Deus o quanto ele o amava. Isso se vê de forma tão forte, que quando ele vai terminando todo este salmo, ele vai descrevendo poeticamente que só Deus é quem poderia dar a ele as vitórias que ele havia conquistado. Existem pessoas que talvez elas venham ao Senhor, mas não o amam verdadeiramente. Elas se aproximam de Deus, mas não têm um compromisso com Deus. Talvez essas pessoas elas têm compromisso com aquilo que Deus pode dar a elas. Mas quando Davi está em um tempo de angústia, você não vê Davi em nenhum momento diante dessas perseguições trazendo sobre si uma autocomiseração, um complexo de inferioridade, murmuração. Você não vê Davi reclamando de Deus porque ele passou por aquilo. Ele começa a carta dizendo: eu estou na angústia, mas eu te amo, Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder para mudar toda a situação, e o Senhor ainda não fez, mas mesmo assim eu continuo te amando. Não é o tipo da pessoa que vem para a campanha da igreja, recebe a bênção e vai embora. Não é o tipo da pessoa que chega na igreja quebrado, destruído, falido, e quando Deus o exalta um pouco, ele fica orgulhoso, soberbo e abandona Deus. Davi está no pior momento da sua vida, porque ele enfrentou com Saul uma grande guerra, mas agora ele está numa etapa de guerra que é tão angustiante. Pastor, como é que o senhor prova que o que Davi está passando é angustiante? Põe para mim o versículo 4 e 5. O versículo 4 e 5 ele diz: laços de morte me cercaram. A ideia de laços de morte é que ele estava a um passo da morte. A ideia de laços de morte é que ele passava noites com perturbação, com pesadelos que estavam tirando ou esvaindo a vida que existia. É como se ele sentisse o cheiro da morte, o gosto da morte. Ele diz: a morte me cercou. Mas existe um outro inimigo talvez muito mais forte que a morte, que está no versículo 5: cadeias infernais me cingiram. Ele tem dois grandes inimigos, ele tem a morte e o inferno. Ele consegue sentir as chamas infernais prestes a tocar o seu corpo. Ele está absolutamente angustiado, em um alto grau crônico de dores emocionais. Mas mesmo diante dessa situação, ele começa o salmo dizendo: eu te amo, ó Senhor. Ele não diz: eu amo o trono, eu amo o status, eu amo a fama, eu amo o palácio. Ele diz: o objeto do meu amor é o Senhor. Perceba que o que ele está usando, a palavra ó, é uma expressão, quase que uma exclamação ao final da frase. A ideia de ó Senhor é que ele está colocando para fora com todo o ar, com todo o oxigênio, dizendo: com toda a minha força, eu declaro para que todos possam saber que nada vai mudar o amor que eu sinto por ti, pela tua presença. Às vezes Deus não vai mudar o cenário para saber como está o seu coração. Pode acontecer de a porta não se abrir, porque se sua fé depende de uma porta aberta, então a sua fé é muito pequena. Do que adianta portas abertas na terra, quando elas estão fechadas nos céus? Sabe por que existem pessoas que elas continuam em provas? Porque a única forma que Deus tem de segurá-las na sua presença é pela prova. Porque existem pessoas que quando elas saem da prova, elas saem de Deus. Quando a coisa fica boa, elas abandonam Deus. Então a forma de Deus manter essa pessoa na presença é sempre diante das provas. Mas o que Davi está fazendo é uma declaração de amor: eu te amo. Eu pergunto para mim e para você: qual foi a última vez que você olhou para o céu e disse com toda a sua alma, com todo o seu fôlego, com todo o seu oxigênio: eu te amo, ó Deus. I love you, God. Eu te amo, ó Deus. Ele começa dizendo: eu te amo, eu amo a tua presença. Ele não só ama Deus por quem Deus é. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha.
Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele diz: eu sou fortalecido por causa do amor do Senhor. Versículo 2, Davi vai demonstrar por que ele ama esse Deus. Ele usa 8 adjetivos para mostrar quem é Deus para ele em meio à pior crise do seu reinado. Ele diz: o Senhor. E eu queria que você prestasse atenção, porque ele usa um pronome possessivo. Ele não diz o Senhor é força, ele não diz o Senhor é cidadela, ele não diz o Senhor é libertador. Vai aparecer aqui: o Senhor é o meu libertador, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu escudo. Ele está dizendo: é tudo isso que Deus é para mim. E os adjetivos que Deus usa, que ele usa para Deus, é rocha, cidadela, libertador, rochedo, escudo, força, esconderijo e baluarte. O que ele está dizendo é: irmãos, rocha é uma coisa maleável ou uma coisa firme? Firme. Escudo fala de proteção, rocha, rochedo, libertador, força, baluarte, cidadela, torre forte. Ele está dizendo: esse é o Deus que eu sirvo. Ele é poderoso, inamovível, imutável, soberano, eterno, grandioso. Ele é firme. Ele é o Senhor que, quando fala, todas as coisas acontecem. Ele não muda 1 centímetro da sua presença e da sua promessa em relação a mim. Quando ele descreve isso em relação a Deus, ele está dizendo: meu Deus é firme. O que ele está dizendo é: eu tenho tanta convicção de quem Deus é, que a minha confiança nele é tão poderosa, que mesmo que eu esteja a um passo da morte, ele não vai deixar eu morrer sem que antes as suas promessas se cumpram sobre a minha vida. Eu tenho tanta convicção de que ele é o meu rochedo, que os inimigos podem vir de longe, os inimigos podem vir de perto, mas ele me garante segurança por todos os lados. Eu quero profetizar, eu tenho que profetizar: Deus será a tua cidadela forte, ele será o teu escudo, o teu baluarte, o teu libertador, a tua rocha. Os inimigos por um caminho que vieram, por 7 eles voltarão. Deus vai te cercar por todos os lados, e ele te cercará. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Ele te cercará como muros de fogo. O inimigo não terá brechas para entrar na tua casa, nem no teu ministério, aleluia, nem nas tuas finanças, na tua família, no teu casamento. Por quê, pastor? Porque eu tenho um Deus que é rochedo, ele é torre forte, ele é esconderijo, ele é a minha força, ele é o meu baluarte. Ele está dizendo: eu tenho confiança nesse Deus. Eu confio tanto neste Deus, que ainda que o diabo tenha colocado um atestado de óbito para mim, Deus vai girar a chave, e aonde tinha morte vai ter vida, porque ele é o meu libertador. Então esse salmo é um salmo de um Deus que age nos bastidores da vida, que te cerca por todos os lados, que não permita que você tropece o seu pé, que ainda que os laços da morte e as cadeias infernais te cerquem, haverá livramento em todas estas coisas. Irmão, fica ligado: haverá livramento em todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Põe o versículo 5, Mateus, desculpa, hoje vou precisar muito de você. No versículo 5 diz: tramas de morte me surpreenderam. Ou seja, o inimigo chegou de surpresa, não foi coisa avisada, não foi coisa preparada, ele tramou, ele jogou sujo, ele foi pegar de surpresa. Ele disse: me surpreenderam. Sabe aquela notícia que você não estava esperando? Sabe aquela luta que veio de repente, e de repente você olha para toda a situação e diz: meu Deus, agora o que eu faço? Porque ele está dizendo: tramas de morte tramaram contra mim, sentaram em mesas e colocaram o meu nome na mesa e diz: vamos matá-lo, vamos matá-la, vamos destruí-lo. Ele está dizendo: eles me surpreenderam. Mas no versículo 3 ele diz: eu invoco o Senhor. Alguém está entendendo essa mensagem hoje, né, irmãos? Eu invoco o Senhor, versículo 3: digno de ser louvado, e eu serei salvo dos meus inimigos. Os inimigos estão por todos os lados. E quando eu falo de inimigos, não pense em pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e operadores deste mundo tenebroso. O que eu estou dizendo é que os inimigos se levantam contra nós,
E Davi está dizendo: eu tenho um Deus em quem eu posso confiar. Toda vez que você lê um texto bíblico e o número do versículo ou a primeira letra daquela passagem bíblica vier em negrito, é para dizer que no texto original, ali é a segunda parte do texto. O versículo 6, em algumas Bíblias, vai estar em negrito. E no versículo 6, que ele está dizendo, ele está fazendo uma outra porção, ele está dizendo: na minha angústia, eu invoquei o Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus. Eu fico impressionado com Davi, porque alguns alunos meus perguntam: pastor, Davi assediou, prostituiu, adulterou, matou, assassinou. Por que Deus ainda manteve uma aliança com Davi? Deus era conveniente com o pecado de Davi? Não, não era. Tanto é verdade que não era, que Natan disse: a espada jamais se apartará da sua casa. Davi foi um grande rei, um péssimo marido e um péssimo pai. Mas Deus fez uma aliança com ele. E por quê? Porque Davi era sincero com Deus. Davi não transferia culpa para ninguém. Davi dizia: eu errei porque fulano me atrapalhou. Foi por causa do pecado. Não foi por causa disso. Ele disse: eu que pequei contra o Senhor. Eu que preciso pagar o preço pelo meu pecado. Ele não transferia responsabilidades. Ele dizia: a responsabilidade é minha. Mas perceba que em momentos difíceis como esse, Davi não murmura, não reclama. Sabe o que ele fala no tempo de angústia? Tem gente que quando está angustiado vai assistir série do Netflix. Tem gente que quando está angustiado vai para a sorveteria, para a hamburgueria. Tem gente que está angustiado, diz: vou sair da igreja, que é muita prova. Mas o que Davi nos ensina é que em tempos de angústias, que a morte cerca e o inferno aparece, nós precisamos dobrar os joelhos e invocar a presença de Deus. Ele diz: eu invoquei. Isso aqui não é oração comum. Não é aquela oração dizendo: Deus abençoe o pão de cada dia. Aqui não é aquela oração que diz: Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor me deu. Não, não. É uma oração de alguém que está desesperadamente precisando de uma ação de Deus. Isso é tão verdade que ele diz: eu gritei por socorro. Irmãos, deixa eu lhe explicar uma coisa. Parece um pouco de loucura, mas sabe, às vezes nós temos que declarar a palavra de vitória gritando. Não, alguém está pegando essa palavra em nome de Jesus? Pastor, isso parece uma loucura, porque Deus não é surdo. Irmãos, eu sei que não é Deus não é surdo, mas por que será que Deus responde quando Ele grita? Pastor, por que às vezes nós temos que gritar se Deus não é surdo? É porque Deus precisa saber qual é a intensidade da sua necessidade. Você precisa ser intenso. Tem duas coisas que nós precisamos entender. Nós precisamos ser intensos e provocativos. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ser provocativo com Deus? Sim. Você pode ser provocativo com Deus sem ser ofensivo com Ele. Irmãos, fale para alguém do lado: Deus gosta de ser provocado. Não, pode falar: Deus gosta de ser provocado. Diga para ele. Você vai perceber em toda a história da Bíblia que Deus pede que o povo provoque Ele. Isso está no Antigo Testamento, também está no Novo Testamento. Jeremias 33:3: clama a mim, clama e eu responder-te-ei. Vocês podem clamar, eu quero ouvir o clamor de vocês. Lembra de 2 Coríntios 7:14? Se o povo que se chama pelo meu nome. Deus gosta de ser provocado. Vai ter dias de oração na sua vida que você vai provocar os céus até que os céus respondam, que você vai bater na porta até que a porta se abre. E Jesus ensinou isso quando ele fala de uma mulher que ficava importunando um juiz. Lembra daquela passagem bíblica? E Deus disse: se vocês fizerem isso, como fez aquela mulher, importunando os céus, o Senhor responderá. Às vezes Deus quer que a gente o provoque, para saber qual é a intensidade da nossa intenção em viver um livramento de Deus. Eis que estou à porta e bato. Olha ele pedindo, provocando. Ele não é indiferente ao seu clamor. Ele está dizendo: provoque os céus. Porque Deus está dizendo: quanto mais fome você tem de provocar a minha presença, mais dos céus eu derramarei da minha bênção sobre você. Então ele grita por socorro e Deus responde. Se você olha para a Bíblia, por exemplo, lembra daquele cego Bartimeu? Diz que os discípulos diziam: ele vem gritando atrás de nós. Irmão, pensa comigo. A pessoa foi cega durante toda a vida, nunca viu um raio de sol, as cores de uma flor, nunca viu nada. Ele sabia que o milagre estava passando diante dele, era a sua última oportunidade. Pergunte para um pai ou uma mãe que está com um filho com câncer em estado terminal, dizendo: se Jesus passar aqui hoje a cura acontece. Você acha que ele vai ficar parado?
Não, ele está desesperado por uma provisão. Ele vai gritar, ele vai correr, ele vai bater pé no chão, ele vai rolar no chão, mas até que Deus o responda. Deus está dizendo: eu preciso que a igreja me provoque. Mas por que a gente não provoca? Porque talvez o tamanho da sua fome não é o tamanho da fome que os céus estão esperando. É por isso que pessoas vêm para a igreja e elas acham que quando pedem para levantar a mão, é só por causa de uma ideia, de uma coreografia, uma manipulação. Não, irmão, o teu corpo também adora, as suas mãos adoram, as suas pernas adoram, o seu corpo adora. Como é que você diz que está desesperado por Deus assim? Quando você vem para o culto, tem que ter intensidade. Porque quando você ia para o carnaval, você tinha intensidade. Quando você andava nas baladas, na prostituição, você ficava com 3 numa noite só, tinha intensidade. Quando usava cocaína, gastava o dinheiro todo na cocaína, tinha intensidade. Agora que você veio para a presença de Deus, não vai ter intensidade na sua adoração. Davi está dizendo: eu invoquei o Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus. Eu vi o Hernani pregando agora no Mergulhados na Presença, e ele é um dos maiores avivalistas que o Brasil tem hoje, e ele diz: o que Deus está procurando no Brasil é um povo que tenha intensidade pela sua presença. Por isso que quando eu falo de Raquel Nascimento, é porque quando eu encontro com ela, ela tem intensidade na oração. Quando eu encontro alguns pregadores, eles têm intensidade. Você percebe que alguém está ali, não é fazendo uma performance, a pessoa está com sede pela presença, está com fome pela presença. É como se estivesse falando: eu vim nem que seja o último culto, mas eu já termino aqui e vou continuar nos céus adorando a Jesus, porque eu preciso ter intensidade. Oh, glória a Deus. Sabe por que o pessoal está soltando fogos aí? Ou Corinthians ou Vasco ganhou. É verdade, eles têm intensidade. Já viu quando alguém vai para o estádio de futebol? Eles gritam, gente, eles berram, eles ficam roucos, porque eles colocam uma intensidade. Irmãos, em nome de Jesus, vai trazer tanta intensidade. Olha o que eu vou profetizar: a tua maquiagem vai borrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai desse salto hoje, joga ele para lá e diz: hoje eu vou cantar com intensidade. O teu cabelo vai ter que fazer uma chapinha de manutenção hoje à noite ou amanhã no cabeleireiro, mas vai ter intensidade. Oh, glória a Deus. Esses cílios postiços que parece, nem que se arranque eles, mas vai ter adoração de intensidade na presença. Pastor, quando eu tenho uma intenção, quando eu sou intencional em intensidade em Deus, o que acontece? O versículo 6 diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz. Quando você tem intensidade, Deus responde. Eu pensei que alguém ia se alegrar com isso aqui, irmãos. Deus responde para quem tem intensidade. Deus responde para quem clama a sua presença. Deus responde para quem grita por socorro. Talvez um dos versículos mais estranhos da Bíblia é quando aquela mulher sírio-fenícia, ela não era uma judia, está com a filha terrivelmente endemoniada. Quem olha para o texto frio vê um Jesus que é indiferente, vê um Jesus que não se importa, porque aquela mulher com a filha que está endemoniada grita por Jesus. Jesus não responde nada a ela. Jesus não para ouvi-la. Jesus não cria uma conexão com o olhar, nada. Jesus vira as costas e vai embora. E ela vai correndo atrás de Jesus. E sabe, Jesus diz para aquela mulher: eu vim apenas para os filhos da casa de Israel. Eu não posso pegar dos pães aos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Imagine se um pastor faz isso com alguém. Eu só estou aqui para servir, mas você é como um cachorrinho. É um menosprezo, daria até processo judicial. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria saber qual era a intensidade do coração daquela mulher. E sabe o que aquela mulher disse? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Quando ela falou aquilo, Jesus disse: grande é a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Diz: quando ela chegou em casa, a filha já estava completamente sarada, porque havia intensidade. Deus ouve quando nós temos intensidade. Deus está disposto
a ouvir o teu clamor quando tem intensidade. E aqui, lógico que eu só tenho 10 minutos ali, mas eu acho muito importante o fato de que, uma vez que Davi se posiciona assim, Deus não só ouve, mas Deus responde. Porque entre ouvir e entre responder há uma grande distância. Deus não só ouve a Davi em tempos de angústia, mas Deus responde. E por que Deus age nos bastidores da vida? Porque se você ler do versículo do número 7, irmãos, é impressionante. Do versículo de número 7 até o versículo de número 16, do 7 ao 16, Deus mexe em toda a estrutura da natureza para responder apenas um homem. No versículo 7 diz: a terra se abalou e tremeu, porque Deus está respondendo. Ele disse que os fundamentos dos montes se estremeceram, e diz que da narina de Deus subiu fumaça e fogo devorador de sua boca, baixou os céus e desceu, e ele conseguiu ver até mesmo o mais profundo dos oceanos, porque Deus respondeu. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas eu não sei se você está prestando atenção. Um homem clamou a Deus, e Deus desce na terra e balança tudo na terra, só por causa da oração de um homem. Pastor, eu sou tão importante assim, eu sou tão especial assim. Sim, você é muito especial para Deus, tão especial que no versículo de número 10, oh, isso é tão lindo, no versículo 10, Deus subiu nas costas de um querubim e voou de uma forma veloz nas asas do vento e agiu em favor de Davi. O que eu estou dizendo, não sei se você acredita, mas está na Bíblia, é que essa noite talvez Deus possa subir nas costas de um querubim, e por causa do seu clamor, ele descer na terra para mudar a sua situação e mudar toda a história da sua vida. Tem gente que não sabe, mas o querubim é uma hoste angelical, que são os que transportam a glória de Deus sobre a terra. E quando ele está balançando a terra, Deus não está dando um espetáculo da natureza, mas ele está manifestando a sua glória para ser favorável a Davi. Se você crê nessa palavra, eu quero dizer que nas próximas semanas haverá uma manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. E eu quero dizer que a manifestação da glória sobre os teus negócios, a manifestação da glória sobre a tua empresa, a manifestação da glória sobre a tua casa e sobre a tua família, a manifestação da glória na tua saúde física, emocional e espiritual, a manifestação da glória na vida dos teus filhos que estão distantes, mas voltarão para a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus sobre os teus dons, habilidades, talentos, seu ministério. Você não será mais um homem comum, nem mais uma mulher comum, você será levantado como um baluarte, como um homem cheio do Espírito, e como uma mulher que vai carregar a glória de Deus. Então declare sobre a tua vida, diga: eu profetizo sobre a minha vida, que nas próximas semanas eu andarei debaixo da manifestação da glória de Deus. O que eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus Cristo é que está na hora de você começar a abrir a boca e chegar em ambientes que parecerão que serão loucuras, mas começar a decretar a palavra de vitória naqueles ambientes. Alguém sabe falar o nome Vitória, gente? Alguém sabe declarar a palavra cura em nome de Jesus? Então está na hora de você falar vitória sobre a minha família, vitória sobre a minha casa. Talvez você vai ter que gritar naquela casa, entrar nos cômodos e dizer: eu declaro vitória neste cômodo, na cozinha, na sala. Abre as gavetas, o guarda-roupa, eu declaro vitória aqui dentro. Abre a geladeira e diz: eu declaro vitória aqui dentro. Irmãos, eu sei que parece loucura, mas o que eu creio é que existe um poder na palavra, e Deus está disposto a trabalhar nos bastidores da sua vida, movendo céus e terra, para que a glória dele invada a sua casa. A questão é que existe um livro do Chris Vallotton, e nesse livro ele fala que às vezes nós temos a chancela de filhos de Deus, o selo do Espírito, mas nós andamos como mendigos na casa de Deus. Como assim, pastor? Não é mendigo sobre roupa, sapato ou carro, é sobre mentalidade. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? O Senhor está explicando o quê? O que eu quero que você entenda é que você é filho.
é que quando você clama, Deus ouve. O que eu quero que você entenda, por favor, entenda isso com todo o seu coração, é que você pode sim declarar vitórias, porque Deus se importa com você. Mas pastor, tem tantos milhões de pessoas na terra, por que Deus ouviria a minha oração? E por que Deus responderia a minha oração? Por quanto da intensidade que está dentro do seu espírito. Do versículo 7 até o versículo 16, irmãos, Deus balançou a terra, os fundamentos do mundo, Deus balançou tudo. Mas veja e perceba, e eu só tenho mais 4 minutos, é aquela hora que você fala assim, tudo bem. Perceba que Deus está ouvindo tanto Davi, e é por causa de Davi que ele desce na terra. Alguém está comigo? É por causa de Davi que ele desce na terra. O versículo 16 vai aparecer aqui com certeza. Enviou desde o alto e me tomou e me tirou das muitas águas. Deus fez um espetáculo do versículo 7 até o versículo 15 e também o 16. Sabe para quê? Para puxar Davi. Ele me tomou com a sua mão e me puxou. Veja que Deus agiu nos bastidores da vida de Davi em tantas áreas para arrancá-lo dali. Irmãos, você já começou a pintar o quadro de como seria isso? Um Deus grande, soberano, poderoso, que mostrou os fundamentos da terra para Davi, disse, eu desci aqui só por causa do seu clamor e da sua oração. Isto é real, pastor? Isto é possível? Depende da intensidade da sua oração. Depende o quanto você está desesperado pela glória de Deus. Deus agiu de forma tão grandiosa sobre Davi, no nome de Jesus, que ele sentiu o amparo de Deus. Olha o que aconteceu no versículo 17: livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Existem coisas que nós precisamos reconhecer, amém? Às vezes, eu e você precisaremos reconhecer que em alguns momentos o inimigo está mais forte do que a gente. Às vezes nós vamos precisar reconhecer que o pecado está muito mais forte que a gente. Às vezes precisaremos reconhecer que aquela prova está muito mais forte do que a gente. Ele diz, esses inimigos eram mais poderosos do que eu, muito mais poderosos do que eu. Eles eram tão poderosos, Mateus, versículo 18, que eles me assaltaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. O pecado pode ser mais forte que você, mas o pecado não é mais forte do que o Deus que você serve. O inimigo que você está enfrentando pode ser mais forte do que você, mas esse inimigo não é maior e nem mais forte do Deus que você serve. Essa situação talvez está te matando, destruindo, mas essa situação, crise, vale, o deserto, não são maiores do que o Deus que você serve. E ele então diz, eu só tenho 3 minutos, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Por que Deus se agradou de Davi? Porque, irmãos, Deus gosta de ser provocado em oração por aqueles que o amam. Ele se agradou de mim, e Ele me deu um lugar espaçoso. Ultimamente, eu não sei se você tem percebido, mas eu tenho pregado e eu tenho profetizado a palavra que eu estou pregando. Então você não pode ficar desligado no culto, senão você perde a bênção. Se tem alguma pessoa que está conversando perto de você, que Deus cale a boca dessa pessoa agora em nome do Senhor Jesus, porque tem gente que fica conversando na igreja e atrapalha os outros receber a palavra de Deus. Se você quer conversar, vai para o teatro, para o cinema, para o estádio de futebol. A igreja é lugar de você adorar, glorificar, mas de receber a palavra do Senhor. Deus vai te dar um lugar espaçoso. O Senhor vai expandir as suas fronteiras em nome de Jesus.
Os seus metros quadrados, não sei para quem é, mas para quem serve, pega. Os seus metros quadrados serão multiplicados em nome de Jesus. Deus te tira do aperto agora, em nome de Jesus. É como se estivesse acontecendo isso. Deus vai alargando os espaços, Ele vai trazendo lugares espaçosos, porque aquilo que Deus vai começar a fazer através da sua vida, o lugar que você está pequeno, mas Deus vai avantajar, vai expandir, vai crescer. Tudo que te limitava não vai te limitar mais, tudo que te impedia não vai te impedir mais. É tempo de lugares espaçosos, é tempo de avançar para novos níveis, e Deus vai te conduzir a metros quadrados maiores. Lembra de Jabez? Essa é a oração de Jabez que eu oro sobre a tua vida. Deus vai alargar as tuas fronteiras, não vai ficar apenas em Vitória da Conquista, não apenas no estado da Bahia, eu não sei para quem é essa palavra, mas sobre o Brasil, e não só sobre o Brasil, mas sobre as nações também, porque o Senhor se agradou de ti, oh glória, o Senhor se agradou de ti, Ele se agradou da tua oração, Ele se agradou da tua sinceridade, Ele se agradou da tua oração e da tua adoração, e porque se agradou de ti, Ele está colocando os seus pés em um lugar espaçoso. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus manda dizer, e aqui eu falo como profeta de uma palavra que Deus me entregou. Deus está te tirando lá daquela casa do quintal, sabe? Aquela que você passa no corredor para ir lá atrás. Deus vai te tirar de lá e vai colocar você dentro da tua própria casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei para quem é, mas pega. Choracei, ondoro mataria. E choro calamacei. Pastor, e eu finalizo aqui. Por que Deus se agradou de Davi? Porque na hora da crise, Davi não virou as costas para Deus, Davi não pecou contra Deus, Davi decidiu andar em integridade. Versículo de número 23. Eu fui íntegro e reto com ele, e eu me guardei da iniquidade. Enquanto você não colocar a tua vida em ordem, em retidão e justiça, não haverá agir de Deus. Enquanto você não abrir mão da prostituição, da fornicação, do adultério, da impureza, não haverá manifestação da glória de Deus. Deus não vai agir onde há pecado. Onde há pecado, Deus não vai agir. Mas coloca o teu coração em retidão na presença de Deus. Se você sabe que tem coisas que você está fazendo que está longe dos preceitos da palavra, que desagradam a Deus, irmãos, pastor, mas até agora eu estou fazendo, está tudo normal, é por causa da misericórdia de Deus, mas a consequência é pesada, é terrível. Então abra a mão disso, ande em retidão, e você verá que o Senhor manifestará a glória dele sobre tua vida. Eu queria lhe convidar para você ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. E pode baixar um pouquinho só a guitarra para mim, por favor, porque eu vou terminar alguns versículos bíblicos com uma palavra profética sobre a tua vida. Eu vou ler a Bíblia, amém? Eu vou ler a Bíblia para você. Eliana, pega também, porque enquanto eu estou profetizando, é uma só carne, receba também da minha parte. Eu vou perder a bênção, irmão. É por isso que é casado, que se um está aqui profetizando, está recebendo, não Davi. Pois contigo, e aí eu falo, no Senhor você vai desbaratar exércitos, e com o seu Deus você vai saltar muralhas. O caminho de Deus na sua vida é perfeito, e a palavra do Senhor na tua vida é provada. Ele é o teu escudo para ti, para tua casa e para tua família. Versículo 32, Ele vai te revestir de força, e Ele vai aperfeiçoar o teu caminho. Ele está colocando velocidade nos teus pés, e Ele vai te firmar nas alturas. Haverão promoções públicas que Deus colocará você. O inimigo vai tentar te passar rasteira, mas Ele vai firmar bem os teus pés em lugares altos. Abra a tua mão, Ele vai adestrar tuas mãos para o combate, em nome de Jesus, e os teus braços serão fortalecidos em sua presença. Deus será o teu escudo, a tua salvação. Ele será a tua mão direita que te sustentará.
O teu passo não será mais um passo, o teu passo valerá 5 passos, porque cada vez que você der um passo, o teu caminho será alargado. E digo mais, os teus pés não vacilarão em lugar nenhum, você vai pisar em lugares firmes. Assim diz o Senhor por essa palavra: você vai perseguir os seus inimigos e você vai os alcançar. Os seus inimigos, eles não irão dar cabo de ti, sabe por quê? Porque o Senhor vai dar força para que eles sejam esmagados, mas quanto a ti, Deus te levantará, Ele vai te cingir de força, e todos que se levantaram contra ti, irão se submeter ao poder e à glória de Deus. Os seus inimigos estão preparando fuga agora. Todos que te odiaram, os que tramaram o teu mal, eles estarão dando fuga em nome do Senhor Jesus, porque o versículo 41 diz: eu vou te acudir, eu vou te socorrer, aqueles que clamam a mim. Ele vai reduzir ao pó, ao léu do vento, a lama nas ruas, todos que contenderam contra ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quanto a você, Ele está dizendo: você viverá para adorar o meu nome, e na tua boca eu serei honrado e serei abençoado e bendito, porque eu sou a tua rocha. Eu serei exaltado como Deus da tua salvação, eu serei exaltado como Deus que faz vingança por ti, eu serei invocado como aquele que você se submeteu, e eu manifestei vitória sobre a tua vida. Eu te livrarei dos teus inimigos, eu te exaltarei acima dos teus adversários. A homem sanguinário, a mulher sanguinária, a homem violento, a mulher violenta, eu te livrarei. Sabe por quê? Porque eu te glorificarei entre todos os povos, e todos que olharão para ti cantarão louvores ao meu nome, porque só eu poderia ter feito e farei aquilo que faço na tua vida. Ele vai te dar grandes vitórias, Ele vai usar de benignidade. Eu profetizo benignidade de Deus sobre a tua vida, eu profetizo bondade de Deus sobre a tua vida, porque tu és ungido do Senhor, tu és ungida do Senhor. E assim como Deus foi com Davi, e assim como Deus foi com a posteridade de Davi, assim Deus também será contigo, com a sua posteridade e com a sua descendência, porque o Salmo começa dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. E eu decreto: Ele é o teu rochedo, Ele é a tua força, Ele é teu escudo, Ele é a tua torre forte, Ele é o teu esconderijo, Ele é a tua cidadela, Ele é o teu Deus, Ele é o teu libertador, Ele é o teu baluarte, Ele é o teu lugar seguro. Só quem pode. Hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim, e te adorar é o que sustenta. Cante para Ele, adore a Ele. Não vou perder a terra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, e posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você pode dizer: eu te amo, ó Senhor. Você pode usar as palavras de Davi em relação a Deus, dizendo: eu te amo, ó Senhor. Tu és a minha força, é a força da minha casa, é a força do meu casamento. Tu és o meu alto refúgio, minha torre forte, é o meu esconderijo. Os inimigos se levantam contra mim, mas eu estou bem guardado em tua presença. O Senhor vai alargar os meus espaços, Senhor. E nós vamos cantar mais essa canção para finalizar esse culto de hoje. Mas eu queria que você fizesse isso com intensidade.
Isso depende do desespero da tua alma pela presença de Deus. Andando em retidão, não andando em impiedade, nem em pecado. Mas se você quiser consertar com Deus hoje, nem precisa vir aqui à frente não. Aí onde você está, diz Deus, eu me conserto contigo. Ó Deus, todo o pecado que eu fiz até agora, Deus, eu confesso. E eu sei que alcançarei misericórdia. Daqui para frente, na força do Senhor, eu andarei em retidão em tua presença. Eu abro mão de tudo aquilo que rouba a presença do Senhor na minha vida. Eu abro mão, eu descarto, eu renuncio, eu jogo fora tudo aquilo que está comprometendo a minha vida espiritual. Não espera o ano novo chegar. Comece hoje, comece agora. Nos próximos 10 segundos, fale. Eu quero saber se tem alguém que está nesse ambiente e quer tomar uma decisão com Jesus. Você entrou nesse ambiente da glória de Deus e se você quiser tomar essa decisão, o momento é agora, a oportunidade é sua. Jesus morreu na cruz por você e por mim. Eu já tomei essa decisão. Agora você é quem precisa tomar essa decisão. Se tem alguém que está nesse ambiente e quer tomar uma decisão com Jesus, eu quero lhe convidar a vir aqui à frente agora em nome de Jesus. Mais alguém em nome de Jesus que decide tomar uma decisão com Jesus nesta hora? Tem mais alguém que deseja, nem deseja, mas precisa tomar essa decisão com Cristo? Se você está aí, eu estou te oportunizando agora para você vir aqui à frente e entregar a sua vida a Jesus. Existe alguém? Tem alguém em nosso meio em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus é bom e Deus é bom. Senhor, nós oramos por essa mulher que confessa no ato de confissão e reconhece que precisa de Jesus. Ó Deus, é o Senhor que arranca o sofrimento, a angústia da alma. Mas quando nós encontramos a Jesus, o Senhor muda a nossa vida. Ó Deus, que essa mulher, ela dê um passo de fé em Jesus, mas que ela continue diariamente te dando a chance de mudar a vida dela. Nós oramos por ela, repreendemos toda ação maligna contra a vida dela. Toda maldição hereditária seja quebrada agora em nome de Jesus, mas que ela seja alcançada em amor e misericórdia. Assim como o filho pródigo voltou para casa, ela retorna para a casa do Pai, aos teus pés. E aqui o Senhor tem sapato para ela, roupa para ela e anel no dedo, roupas espirituais. O sapato fala de um novo caminhar, o anel no dedo fala de uma aliança. Há uma aliança, vestes novas e um novo caminhar do Senhor sobre a vida dela. Nós oramos e abençoamos a vida dela nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém. Yuli, olha para lá, por favor. O pessoal se alegrando pela sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente fica feliz demais, não é, gente?
Irmãos, eu acho que esse culto aqui não foi um culto comum, não. Creio que coisas poderosas aconteceram aqui hoje, irmãos. E coisa grande acontecendo. E a gente não pode sair desse ambiente da forma que nós entramos. Tenho certeza que cada palavra que foi liberada mudou muita coisa. Quando chega lá na sua casa, vale para mim também. Não é ver Corinthians e Vasco agora, não. Já chega na porta dizendo: vitória, 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 vitória. Amanhã, quando chegar na empresa ou no trabalho, vitória, vitória, vitória. Entrou no carro, vitória, vitória. Amém, irmão? Clame por vitória em nome de Jesus. Porque o Flamengo perde, o Corinthians perde, Palmeiras perde, Vasco perde, mas Deus nunca perde. Ele é sempre vencedor. Oh, glória! Amém? Quero convidar aqui meu pastor Josemir. Pode ligar as lâmpadas, por favor, que a gente vai para casa. E ronda assim, ó: passa por aqui, meu irmão, passa por aqui. Oh, Senhor. Olha lá, na cantina está funcionando a todo vapor. Tem energético lá também, viu, gente? Pastor, por favor. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Obrigado, gente. Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, em cada palavra que foi liberada. Eu creio. A Bíblia vai dizer que a palavra, ela se renova a cada manhã. Então, não sou velho não, viu, irmão Rony? Eu sou renovado todo dia. Pai, nós oramos ao Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite. Por cada palavra, por cada provisão, por cada vida que escolheu este lugar para cultuar ao Senhor, prestar um culto racional ao Senhor. E nós cremos, Pai, que nós sairemos daqui mais adultos espirituais. Não sairemos daqui com dúvidas, não sairemos daqui com medo, mas sairemos daqui seguros daquilo que o Senhor liberou. Sairemos daqui mais corajosos, porque o Senhor nos dá coragem. Por isso, Deus, nós oramos, abençoamos o teu povo, em o nome de Jesus. Que o Senhor possa dar uma semana abençoada, que o Senhor possa dar renovo esta semana, que o Senhor possa estar cuidando de cada um. Esta é a nossa oração, e cremos que assim o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém? Erga suas mãos para cá, por favor. Que o grande amor de Deus, as doces e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, não seja somente hoje, mas que seja para todos sempre, com todos vocês. Todos possam repetir comigo? Amém. Tenham todos uma ótima e